aqui atrás. Queria saber, na sua opinião, como treinador do Vasco, o reflexo de um primeiro tempo avassalador, que faltou um capricho a mais para fazer novamente o gol, e o segundo tempo que entrou já apagado. Queria saber de você o contexto dessa partida. Antes de mais, dizer que é uma desilusão, como é lógico, depois do primeiro tempo, aquilo que é o resultado final. Acho que é até demasiado penalizador para nós, mas é o reflexo daquilo que foi a nossa entrada no segundo tempo. No primeiro tempo, nós sabemos que o Palmeiras, jogando dentro de casa, é muito forte, faz uma pressão muito intensa nos primeiros minutos. Nós conseguimos conter isso e no segundo tempo não o conseguimos fazer. Podemos aqui abordar vários aspectos, falta de concentração, alguma passividade no momento do primeiro golo, se bem que é um grande golo também, mas de qualquer das formas, um golo é um momento muito importante no jogo, quando dá vantagem a qualquer equipa, não é? Portanto, e neste momento nós tivemos, até esse momento, na primeira parte, acho que tivemos as nossas oportunidades, e a grande diferença que nós tivemos deste jogo para o último jogo que fizemos é que nas 3 oportunidades que tivemos contra o Olímpia na primeira parte fizemos 2 e hoje temos as mesmas oportunidades e não conseguimos fazer. Portanto, isto é o futebol é o golo, é o que faz a diferença e teve um impacto forte e esse período de 10 minutos tirou-nos completamente do jogo. Podia andar aqui a arranjar justificações, que é um facto, que é uma realidade que nós estamos a jogar de 3 em 3 dias e isso vai-nos também desgastando, principalmente nestes momentos que temos que ir atrás do resultado. Mas este era um jogo importante para nós, era um jogo que nós preparámos muito bem, porque sabíamos que íamos ter uma oportunidade, mais uma, de podermos, se ganhássemos, saltar do G4, e por isso tentamos, não conseguimos, e por isso partilhar a minha tristeza convosco, com a nossa torcida, porque tínhamos expectativas altas para este jogo, mas a realidade disse que se calhar hoje fizemos um golo, podíamos ter feito mais e acaba por ser uma derrota penalizadora. 7 golos em dois jogos, acho que é demasiado para aquilo que nós temos vindo a produzir, mas é a realidade, é um facto e nós temos que saber viver e lidar com isso. Aqui Pedro, aqui em cima, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Hoje o Marcos Lamacher esteve aqui no gramado, ele é o futuro investidor do Vasco. Queria saber se ele conversou com você ou com os jogadores, se prometeu reforço para essa temporada e se você tem alguma garantia, se você pode dar alguma garantia que o Vasco não vai ser rebaixado, que é a maior preocupação do torcedor nesse momento. Obrigado. Vamos fazer perguntas bem difíceis de lhe responder com alguma objetividade. Essa parte, como é lógico, cabe-vos a vocês pesquisar e investigar sobre essa parte do investidor. Sim, de facto, cumprimentei, não vou dizer o contrário, cumprimentei, conheci a pessoa, apresentou-se, mas nada mais do que isso. Acho que foi uma cortesia da parte dele apresentar-se. Relativamente ao resto, estamos numa luta. Como nós, muitos outros torcedores de outras equipas que estão à nossa volta também estão a fazer a mesma pergunta. Como é lógico, isto é um campeonato extremamente competitivo, cada jogo é um jogo. Nós estamos a ter um acréscimo de dificuldade porque, se calhar, alguns dos nossos competidores diretos nesta competição já não estão noutras competições. E eu não vou deixar de dizer aquilo que eu disse na última quinta-feira, que foi: nós não vamos abdicar nenhuma competição, mas em alguns momentos temos que perceber que, de facto, para lutarmos e termos esta ambição que nós temos vindo a demonstrar, e ainda hoje o fizemos na primeira parte, isto sai-nos do corpo e custa. Podem-me falar daquilo que seja a gestão do grupo, daquilo que é o elenco, e eu vou fazendo isso pontualmente porque sinto que os jogadores estão a dar boa resposta àqueles que estão a ser utilizados. E isso também é importante, nós sentirmos o momento de cada jogador. E relativamente aos reforços, e para não querer, já que ultrapassou aquelas 3 perguntas que é normal se fazer, tivemos hoje, e fiquei bastante feliz por aqueles que entraram, apesar de um momento difícil onde estamos a perder 3-0, é difícil para o jogador entrar e ter uma motivação, e aqueles que entraram
acabam por construir o nosso golo também, quer o Avelar, quer a conclusão do Facundo. É importante também sentir que eles estão cá para ajudar, e isso foi a única satisfação que eu levo do jogo, porque de resto acho que deveríamos ter feito. Se calhar íamos sofrer na mesma 2 ou 3 golos, porque o Palmeiras tem capacidade para isso, mas também queríamos ter feito mais 1 ou 2 golos e sermos mais competitivos durante mais tempo no resultado. Pedro Emanuel, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. O presidente Pedrinho, a última vez que ele apareceu, ele falou que toda a responsabilidade do resultado do futebol é exclusiva dele. Ele até falou que ele é passivo de todas essas críticas. Mas no momento mais delicado, que é pós-jogo, principalmente pós uma goleada, ele não aparece e você assume a responsabilidade aqui publicamente sozinho. Como que você se sente diante desse equilíbrio? A responsabilidade é total dele, você também tem, o elenco também tem, e qual é o nível de estar aí novamente sozinho encarando esse pós-jogo? Obrigado. Eu não tenho problema nenhum em estar aqui sozinho. Para já não me sinto nada sozinho, sinto-me muito bem acompanhado pela diretoria, pelo meu staff. Eu disse-vos desde o primeiro dia, nós temos uma linha orientadora e queremos seguir esse caminho. E por vezes corre bem, como na última quinta-feira, e hoje não correu tão bem, mas temos que saber viver com isso, faz parte. Eu dou a cara porque sou o treinador, sou o responsável, chama a mim essa responsabilidade, e naturalmente depois irei partilhar com os jogadores aquilo que é a opinião que eu tenho e a análise que eu fiz do jogo, relativamente à equipa e relativamente àquilo que é a individualidade de cada um na equipa. Isso é o meu trabalho. Agora, não me sinto minimamente sozinho, sinto-me bem acompanhado, e isto faz parte do processo. Estamos numa luta, numa competição que é muito equilibrada, onde tem muita qualidade. Naturalmente, se calhar, há 3 semanas atrás ou 4, se viéssemos jogar aqui a São Paulo com o Palmeiras, ninguém acreditaria que nós iríamos disputar o jogo como estava no final da primeira parte. E acho que isso é uma grande conquista de todos, porque só em conjunto conseguiremos levar ao caminho que nós queremos e à grandiosidade do Vasco aquilo que é esta tarefa árdua que nós temos pela frente, que nós sabemos que é difícil, mas que nós sabemos também que vamos conseguir, porque o caminho é este e está-se a trabalhar nesse sentido. Pedro, aqui, boa noite. Aqui, Pedro. Pedro, Davidson da Baby Vasco. Queria que você fizesse uma avaliação não só do jogo de hoje, porque o Vasco está jogando 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, se classificou para a quarta de finais, mas no Brasileiro não consegue entregar quando joga fora de casa. Obrigado. É um facto, eu não vou contestar isso, que não temos nenhuma vitória fora de casa. É um objetivo que perseguimos. Olhando para a primeira parte de hoje e pela prestação que nós tivemos, é um jogo muito bem conseguido. Faltou-nos de facto o golo para podermos dar aquela vantagem que nos permite ter um bocadinho mais de conforto no jogo. E depois já o disse anteriormente, que sofrendo 3 golos em menos de 10 minutos, isso liquida qualquer equipa, não é só a nossa, não é? Tira-nos do jogo completamente. Acho que isso é algo que vamos naturalmente debater, porque são golos que nós sabíamos que poderiam acontecer pela qualidade dos intervenientes, dos jogadores do Palmeiras, e por aquilo que é o processo de jogo do Palmeiras. Acho que isso aí tivemos responsabilidade. Pronto, primeiro também é um grande golo, faltou pressão na bola, até porque estávamos com mais jogadores junto da bola. Acho que podemos fazer melhor nesse sentido para não deixar e não permitir que o remate surja sem pressão na bola, sem haver essa dificuldade de quem remata, independentemente de ter sido um bom golo e um grande golo. Agora, isso são questões que nós podemos trabalhar e melhorar. Contudo, fora de casa não tem sido nesta competição, porque se formos ver a última quinta-feira, jogamos fora de casa e fizemos um jogo também brilhante e conseguimos marcar os golos que pretendíamos para nos dar a qualificação. Hoje não foi possível, temos que perceber também porquê, porque foi a entrada, e eu acredito muito naquilo que foi alguma linguagem corporal da equipa, no sentido de algum desgaste também.
Não é fácil jogar com o Palmeiras aqui dentro de casa do Palmeiras. Os jogadores quiseram todos e demonstraram todos uma vontade grande de o querer fazer. Entramos entusiasmados no jogo, mas fomos perdendo também um bocadinho de gás durante o jogo. E eu perspectivava fazer estas alterações que eu fiz, mas um bocadinho mais adiantadas e não por estar a perder 3-0. É somente isso. De resto, acho que o caminho é este. O caminho do nosso trabalho, da dedicação, do envolvimento, do compromisso dos jogadores está presente. Agora, em alguns momentos, eu também tenho que compreender que esperava, se calhar, um bocadinho mais de alguns deles, mas o desgaste também não lhes tem permitido entregar aquilo, como o senhor disse bem, entregar aquilo que, se calhar, a equipa precisa e estamos à espera. Mas isso faz parte quando estamos a jogar de 3 em 3 dias e os jogadores têm demonstrado uma vontade grande de estarmos em todas as competições e podermos ser competitivos em todos os jogos. Pedro, aqui direito. Bruno Murito, do GE. Globo. Desde 2024, o Vasco tem feito boas campanhas em competições de mata-mata, chegou à semifinal da Copa do Brasil, final, e agora, mais uma vez, agora com você, está bem na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas no Brasileirão, especificamente, desde 2023, luta contra o rebaixamento. E, na maioria dos jogos, a impressão geral, assim, até de parte da torcida e de todos os analistas, é que falta concentração em vários jogos. E foi o que você disse hoje, agora, na sua primeira resposta. Eu queria te perguntar como é que você pode corrigir isso, porque ninguém conseguiu corrigir isso, né, dos últimos trabalhos, que é uma tarefa difícil, mas entender por que um time na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro ainda mostra falta de concentração dentro de finais, né, que são esses jogos do Brasileirão, e não mostra a mesma concentração de jogos de mata-mata, por exemplo. Se calhar está implícita a resposta naquilo que é a sua pergunta, porque essa é a parte mais difícil, porque se tivesse já corrigido isso antes, não estaria nesta posição. Portanto, tem muito a ver com isso, não tem a ver com a qualidade dos jogadores, não tem a ver até às vezes com aspectos técnicos ou táticos, tem a ver às vezes com o detalhe, o pormenor que faz a diferença nos jogos, e é isso que tem acontecido, porque o erro vai existir sempre, a forma como nós o corrigimos é que pode fazer a diferença entre sofrermos um golo ou não. E hoje, por acaso, até tivemos uma sequência, o primeiro golo é uma sequência de questões que nós preparamos, o jogo, sabemos que o Palmeiras é muito forte na saída de cada uma das partes, principalmente quando tem a bola, jogo longo, segunda bola, abordagem da área, com cruzamento ou com remate fora da área, nós sabemos disso e faltou-nos de facto esse detalhe da pressão na bola, quando até recolhemos bem, até nos reposicionamos todos bem. Mas isso faz parte daquilo que é um crescimento de uma equipa que tem sofrido bastante, é um facto, não só nesta época, mas nos últimos anos, como disse bem, e quer largar estas posições permanentemente na competição, mas isto requer, de facto, o pormenor que seja sempre a favor daquilo que é a decisão do jogador e que permita mais vezes nós termos o que tivemos no último jogo com o Olímpia do que aquilo que tivemos hoje com o Palmeiras. Pedro, boa tarde. Aqui Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Durante suas respostas, você falou bastante sobre essa questão do pouco tempo para treinar, de ter que fazer essa gestão de elenco. Queria te ouvir um pouco mais sobre esse desafio de fazer isso em meio a uma sequência onde todo jogo para o Vasco é uma final, seja no Campeonato Brasileiro para sair da parte baixa, seja nas Copas para conseguir uma classificação. Queria te ouvir sobre esse desafio de gerir o elenco em meio a essa sequência de decisões que o Vasco vem tendo. Para começar, está a dizer... pouco tempo para treinar, nós nem treinamos. Nós não treinamos, que estamos a ter 2 dias entre cada um dos jogos. Para este jogo até menos tempo do que as 72 horas que normalmente são necessárias. E digo-lhe que é um desafio grande para todos nós, principalmente pela forma como nós temos jogado, a maneira como nós queremos também estar no jogo, isso desgasta bastante. Tínhamos essa noção, mas vamos só ter um exemplo concreto de tudo aquilo que nós estamos aqui a debater, porque às vezes vocês não se esquecem, porque eu acredito que também façam o trabalho de casa, mas nós viemos aqui jogar com o Palmeiras com menos um dia de recuperação. A seguir vamos jogar Copa do Brasil e vamos jogar com o Cruzeiro para o Brasileirão com menos um dia de recuperação também. Portanto, estas questões
por mais, às vezes, menos importância possam ter para a torcida, para o adepto e mesmo para vocês, para nós e para quem está no trabalho do dia a dia, isto faz uma diferença brutal, vocês não imaginam. Nós hoje jogamos com alguns dos jogadores não recuperados completamente. E vocês não dizem, mas como é que é possível isso? Eles não dormiram, eles não tomaram a vitaminação, eles fazem isso tudo. Só que o próprio organismo de cada um demora o seu próprio tempo. Portanto, para uns, se calhar, 48 horas ou 60 horas é o suficiente, para outros 72 não é suficiente. E hoje notei isso um pouco, por isso é que até acelerei as alterações, para não um exemplo concreto, Cuiabano sentiu ali qualquer coisa e não queria sair, mas é a minha função preservá-lo porque ele tem sido um jogador importante para nós, e isso é uma decisão que nós temos que tomar, custa-me, mas é uma decisão importante para a equipa. A mesma coisa que o Facundo, vocês vão me perguntar a seguir, porque é que o Facundo não jogou, entrou, veio e não sei o que mais. O Facundo também não estava a 100% e eu prefiro não arriscar, prefiro ter uma equipa que esteja a ser competitiva, que no último jogo deu uma boa resposta, mesmo estando desgastados, demonstraram uma vontade grande e uma ambição grande de querer ajudar a equipa. E eu também tenho que ir por esses feelings, e às vezes é os feelings. Hoje não correu tão bem como eu esperava, infelizmente para nós, mas não deixo de acreditar nos jogadores, naquilo que é a competência que eles têm demonstrado, mesmo que cometam, como o seu colega disse bem, alguns erros de detalhe, mas isso faz parte do futebol, e o futebol nós não podemos, há coisas que podemos controlar, há outras que não conseguimos controlar, estas vamos tentar controlar mais, e estas estão ao nosso alcance, por isso este desafio de 3 em 3 dias, principalmente coincidindo na altura em que jogamos para o Brasileirão, e para a semana vai ser exatamente a mesma coisa. Eu não vos vou dizer um discurso contrário, porque senão então estávamos a enganar. Nós vamos para a Copa Brasil, exatamente, vamos para o Vitória, primeiro jogo, da mesma maneira que fomos para a Sul-Americana. A equipa que eu senti que esteja mais fresca, mais competente e mais capaz é aquela que vai entrar em jogo. E depois o jogo seguinte logo vemos. Agora, que vamos já debilitados porque o tempo de recuperação é menor, isso é um facto. Eu não estou aqui a vender-vos nada, é só vocês verem qual é o nosso calendário e percebem que claramente que fazermos 4 jogos 3 em 3 dias, provavelmente só nós é que o fizemos, porque pronto, é a competição, é o calendário, tudo bem, mas quem está a ter que dar essas respostas e a dar a cara aqui para vos explicar isto de uma forma bem consciente sou eu, e não tenho problema nenhum em partilhar com vocês de que forma é que nós trabalhamos e porque é que o fazemos. Boa noite, Pedro, à sua direita. Lincoln Oliveira, do canal Além do Jogo. Dos 23 jogos do Vasco no campeonato, em apenas 2 não sofreu gols. Tem a terceira pior defesa do campeonato, com 38 gols sofridos. E você não vai poder contar com o Robert Renan para o jogo contra o Cruzeiro. Como é que você pretende formar essa zaga para o próximo jogo? E o quanto isso te preocupa, já que Carlos Cuesta e Robert Renan já não têm se conversado tão bem em campo, e a dupla que tem feito os jogos como titulares. Como é que você pretende fazer essa dupla de zaga e quanto isso te preocupa? A minha preocupação para já é recuperar para o Vitória, não é? Portanto, isso é o que me preocupa neste momento, e sei que temos jogadores capazes, o Freitas é um bom exemplo disso, não tem jogado tanto porque de facto a dupla Carlos, o Cuesta e o Roberto têm estado dentro daquilo que eu pretendo, e por isso mesmo, até em alguns momentos, até um pouco injusto com o Freitas, porque já poderia ter tido essa oportunidade. E não tenho problemas nenhuns em dizer-lhe que muito provavelmente, para não lhe dizer 100%, porque não sabemos como é que vai correr a semana, poderá ser o Freitas a ser o escolhido. E não tenho problemas nenhum em assumi-lo, porque ele é capaz, está perfeitamente preparado para isso. Por isso não há nenhuma preocupação, não é uma questão que me tire o sono neste momento, porque sei bem daquilo que temos trabalhado e a forma como os jogadores se encontram, por isso não é uma preocupação demais. A minha única preocupação é de facto recuperar esta malta, que de facto hoje também foi uma pancada grande, e disse-o e muito bem, somos a terceira equipa mais vazada do campeonato, queremos urgentemente corrigir isso.
e isso implica várias questões que os seus colegas também fizeram, desde o pormenor, do detalhe, daquilo que é a concentração, daquilo que é a missão que cada um tem, naquilo que é o seu comportamento junto da equipa. Tudo isto conjugado permite que a equipa esteja muito mais vezes a trabalhar para não sofrer golos, ou se sofrer, não sofrer 3 ou 4, mas pelo menos sofrer um como aconteceu no último jogo e ter a capacidade de poder, porque mesmo estando a perder 1-0, nós estamos dentro do jogo, porque um golo reabre o jogo. Quando estamos a perder 2 ou 3-0, as coisas tornam-se sempre muito mais difíceis. Esta é a realidade. Mister Amadeu aqui dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. De tudo que já foi falado aqui, o que o senhor já respondeu, dentro do futebol existem 4 pilares importantes para que uma equipe possa realmente avançar nas competições. O tático, o técnico, o físico, o mental. O que o senhor acha? O que ainda está faltando desses pilares para ajustar esse equilíbrio na equipe do Vasco? Obrigado, boa noite. Falou aí, de facto, de questões. Agora depende da importância que cada um de nós dá a esses pilares, como o senhor falou. E eu acredito muito que o pilar mental é o fundamental. Trabalhamos muito a parte técnica, tática e física, mas isto é uma questão mais visível daquilo que é a preparação de qualquer equipa, mas depois temos uma preparação mental. E se formos ver aquilo que é o histórico do Vasco, principalmente durante esta época, que é aquela que eu tenho que me referir, há uma questão mental que vai oscilando bastante, de momentos de grande euforia, porque é normal, porque mesmo a nossa própria torcida nos envolve nesse sentimento de euforia e nós gostamos de o ter e o sentir, como tivemos no último jogo, mesmo em Assunção. Tivemos a nossa torcida connosco, a festejar connosco e a alimentar-nos também o ego. Mas temos tido também muitos mais momentos de frustração, e isso afeta bastante esta capacidade da tomada de decisão, do ter o receio de errar, porque isso faz parte do futebol, como eu tenho dito, mas quando não estamos tão fortes mentalmente, estas questões vão-nos afetando e vão-nos criando ruído, e vão-nos retirando a confiança, e vão-nos retirando a capacidade de tomar decisões boas. E eu acho que este aspecto é um aspecto que temos vindo a melhorar bastante, e acho que um bom exemplo é a forma como nós tivemos e sofremos um grande golo também contra o Olímpia, e de seguida conseguimos reagir e de seguida conseguimos voltar ao jogo. Hoje não tivemos essa hipótese, sofremos 3 golos muito seguidos, temos que perceber porquê e como é que nós, de um momento para o outro, passamos de estar a ser competitivos e de estar próximo de marcar golo e de passarmos nós para a frente do resultado e sofrermos 3 em 9 minutos. Portanto, esses são aspectos que são importantes, temos que os trabalhar, mas respondendo objetivamente, acho que a parte mental, neste momento na nossa equipa, já melhorou bastante. Tenho sentido muito mais fluidez na forma como a equipa até joga. Eu hoje, na primeira parte, fiquei deliciado em muitos momentos da forma como nós tivemos a bola, da forma como trabalhamos sem bola, da grande cumplicidade e de compromisso de todos os jogadores em prol da equipa, a dar tudo. Fiquei mesmo muito satisfeito pelo comportamento e depois naturalmente fiquei como todos nós ficamos da torcida até à direção, desiludidos com o resultado final, porque sem dúvida foi uma pancada forte, mas esta coisa que eu tenho é as costas largas e estou habituado a apanhar, por isso estamos aqui para continuar a trabalhar e a seguir o nosso caminho e a acreditar muito naquilo que fazemos. Pedro, boa noite. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Você falou, numa das primeiras respostas, de que gostou do lado positivo de alguns jogadores que entraram, e 2 deles foram meninos oriundos da base do Vasco, que inclusive vão fazer a final do Campeonato Brasileiro com o próprio Palmeiras aqui em 2 partidas. E você tem alguns jogadores no elenco do Vasco que estão mais de 3 temporadas aqui e acabam não rendendo. Será que não seria a chance, até por conta da questão financeira que passa o clube hoje, não ter outros meninos da base tendo oportunidade com você, Pedro? Eu achei que hoje era o momento ideal até para algum destes meninos que têm demonstrado qualidade na base, poderem viver um bocadinho disto que é a alta competição e um jogo num contexto de Palmeiras dentro de casa. Os jogadores têm demonstrado bastante, é lógico que vão errar, que vão ter momentos menos bons, mas fiquei satisfeito porque
Quer o Rui, quer que o Ramon tem entrado sempre bem, tem demonstrado sempre grande capacidade, que precisa de continuar a crescer, mas não é de um dia para o outro, precisamos lhes dar tempo, precisamos lhes dar oportunidades, e hoje o Avelar teve essa oportunidade, naturalmente entrou um bocadinho mais nervoso, o resultado também não ajudou, e a equipa estava um bocadinho fragilizada, mas é assim que nós crescemos, enquanto jogadores e enquanto homens, e ele mostrou caráter, demonstrou vontade, e acredito que vai continuar a evoluir. Agora, não é fácil também, nós percebemos que eu quero ajudá-los a crescer, eu quero ajudá-los a evoluir para eles ajudarem o nosso clube e não os quero expor em demasia para depois serem demasiado julgados por aquilo que pode ser as prestações deles. E por isso mesmo, havendo um equilíbrio, vamos continuando a fazê-los crescer, mas dentro desta perspectiva que eu já vos expliquei antes e que vou continuar a defender, que é, para mim o jogador não tem idade, tem a qualidade e por isso mesmo aquele que demonstrar mais qualidade vai naturalmente ter mais oportunidades na equipa. Pedro, boa noite, tudo bem? Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection. Pedro, eu vou fazer uma pergunta em cima de uma questão que eu acho que tem solução, que é a parte mental. O Vasco, mais uma vez, fez um grande primeiro tempo contra uma das principais equipes do Brasil. O Vasco perdeu 2 chances cristalinas de gol, uma com o Thiago Mendes, outra com o Tietê, né? Terminou o primeiro tempo melhor do que o Palmeiras, e com 9 minutos de jogo, o Vasco, no segundo tempo, toma 3 gols, e aí entra em campo a parte mental. Quando toma o primeiro gol, sente muito, né? E aí, por que eu estou perguntando isso? Porque em alguns jogos, até mesmo contra o Olímpia, o Vasco criou muitas chances de gol, muitas chances. O Vasco poderia ter vencido por 7 ou até mesmo 8 gols de diferença contra o Olímpia. E hoje, mais uma vez, contra uma das melhores equipes do Brasil, o Vasco desperdiça as chances, né, no primeiro tempo, e entra no segundo tempo, e entra em campo também a parte mental, porém, de maneira negativa. Dentro da psique tem como corrigir. Como que você pode fazer, ou a psicologia do Vasco, qual tipo de conversa, porque temos jogadores experientes também no elenco do Vasco, Pedro. Sim, e até acrescentaria, na sua pergunta, o Santos, porque nós com o Santos, até o momento em que sofremos o gol, temos 3 oportunidades claríssimas na primeira parte e não fazemos. E há aqui uma questão que é de facto relevante, que é quando nós estamos a sentir que estamos bem no jogo, que estamos a conseguir criar situações e que mais cedo ou mais tarde vamos conseguir concretizar, e depois levamos esse soco no estômago, que é sofrer um golo, isso é um desalento grande, e a equipa ainda não demonstrou essa verdadeira capacidade. Demonstrou-a com o Olímpia, porque de facto tem uma reação forte logo de seguida, e as 3 oportunidades que tivemos deram-nos 2 golos, portanto, até porque a primeira oportunidade com o Olímpia até é nossa, com o Andrés Gomes isolado, mas as 2 que tivemos seguintes fizemos. Essa é a grande diferença que tem acontecido nos jogos em que temos perdido por 3, que foi o último com o Santos, e este agora por 4, porque de facto temos tido as oportunidades, não as temos concretizado. E isso é um impacto muito positivo e muito negativo quando sofremos, porque sentimos que estamos bem no jogo, sentimos que o jogo vai cair para nós, e de repente temos esse balde de água fria e nós temos que continuar a trabalhar, a acreditar que de facto, primeiro que vamos ser os primeiros a marcar e depois que vamos conseguir reverter o resultado e não o deixar avolumar para números que depois são irrecuperáveis. Boa noite, professor Manuel, Kevin, do canal Marcolho Vasco. Bom, hoje mais uma vez o Léo Jardim faz uma partida muito abaixo do que o torcedor espera dele. Eu queria saber a sua avaliação sobre esse jogador e o que tem acontecido com um goleiro que já foi muito importante para o Vasco. Deixe-me só fazer uma pergunta, porque essa avaliação é a avaliação de todos, porque eu reparo numa coisa, quantas defesas é que ele conseguiu fazer? O primeiro golo é um golaço, não é? O segundo golo é um penalti, segundo me lembro, certo? Pronto, eventualmente até eu posso considerar no terceiro. Quantas oportunidades teve assim flagrantes para intervir o Léo?
porque às vezes nós criamos assim um enredo à volta disto. Quando o Léo, por exemplo, agora no jogo com o Olímpia, faz uma exibição, na minha opinião, quase perfeita. Portanto, nós não podemos ir de avaliar, faz parte, se calhar no terceiro golo, eventualmente, ok, até lhe posso dar razão nesse sentido. Mas o Léo não deixa de ser quem é e ajudar e continuar a ajudar como ele sempre ajudou até aqui. Vai ter momentos menos bons, como todos os jogadores têm, e nós temos que saber lidar com isso, temos que o saber também motivar, porque de facto ele tem sido muito importante para nós, não só na baliza no jogo, mas também dentro do grupo, e isso eu valorizo bastante. Em relação à prestação, eu hoje não tenho muito a apontar, porque de facto ele sofreu 2 grandes golos, o 4º golo também é um excelente golo, por isso não tenho assim muita margem. Se tivéssemos levado uma avalanche de oportunidades e ele tivesse... Não foram três situações, só numa delas eventualmente poderemos avaliar se podia ter feito alguma coisa a mais, mas dentro daquilo que o Léo tem dado para aquilo que foi o que aconteceu hoje, não posso estar aqui a julgá-lo dessa forma. Acho que é um todo, e o Léo representa um todo, e representa muito daquilo que é o Vasco. Acho que ele encarna bem aquilo que é compromisso com a equipa, aquilo que é a ambição que uma equipa deve representar e aquilo que é a liderança que uma equipa deve ter, mesmo que seja uma liderança por vezes silenciosa. E acho que isto é o que nós pretendemos na nossa equipa, e o Léo representa bem isso, e acho que é um jogador que nós valorizamos bastante, e eu, como treinador, também. Pedro, boa noite. Aqui, na sua frente, na direita, aqui embaixo. Cauê Rodrigues, canal Escolhendo 1927 Sport Mix TV. Foi muito falado sobre o desempenho do Vasco fora de casa, mas em casa o Vasco também não vem vencendo. Só para usar como parâmetro, o Atlético Paranaense, que veio da Série B, tem mais pontos conquistados em casa do que o Vasco no campeonato. O que está faltando para o Vasco vencer em São Januário, na sua avaliação? Obrigado. Não querendo ser outra vez repetitivo, mas falta-nos marcar as oportunidades que nós temos primeiro que o adversário. Acho que mesmo com o único jogo que eu acho que não foi assim tão bem conseguido, acaba por ser com o Mirassol, eventualmente no início, quando nós chegamos, que me parece que dentro de São Januário terá sido o jogo menos efusivo, um bocadinho mais confuso, mas também foi tudo muito no início. Mas de resto temos sempre tido grande produtividade ofensiva. Ainda hoje, se formos ver, acredito que o Palmeiras deve ter feito uns 13 remates à baliza, e nós fizemos 12 também. Portanto, isso revela bem da nossa produção ofensiva. Falta-nos aquilo que temos debatido em algumas outras oportunidades, que é, falta-nos um bocadinho de eficácia. Isso, como é que vamos conseguir ter eficácia? Treino também. Treino, não temos tido muito tempo para treinar, portanto não podemos corrigir isso com imagens. De que forma? A parte mental também entra aqui, que é, vamos acreditar que temos de estar concentrados no momento da finalização, no momento da assistência, no momento da chegada na área do adversário. Isso vai nos ajudar a fazer mais golos, porque eu não posso criticar a equipa, porque a equipa tem criado muito, tem falhado bastante, é uma verdade, isso é a eficácia que nós temos debatido, mas a verdade é que a equipa tem se esforçado e ainda tem feito coisas para além daquilo que eu lhes peço, que às vezes eu peço 4, 5 homens dentro da área, às vezes temos 6 homens dentro da área do adversário e todos a quererem mostrar que podem ajudar a equipa. Isso para mim é o caráter de uma equipa, é uma forma de tentar fazer as coisas e ajudar a equipa positiva, e acho que temos que ir por este caminho, porque este tem que ser o caminho, porque as oportunidades estão aí, temos que concretizar mais vezes, temos que estar mais concentrados, certo, temos que ter mais rigor naquilo que fazemos, temos que ter toda essa eficácia que nós procuramos através disto. Boa noite, Pedro. Alex Rosa, canal Fala Vascão, Rádio Grande Rio. Pegando o gancho do amigo aqui ainda, que falou sobre o sistema defensivo, que você não vai ter o Robert Renan na partida contra o Cruzeiro, como é que está a situação do Saldívia? Você conta com o Saldívia? É um jogador que está para ser negociado? Porque provavelmente você vai ter 2 meninos da base no banco de reservas. E se você pudesse falar também, como é que está o Andrés Gomes? Está 100% fisicamente? Porque a gente tem visto alguns vídeos em saída de jogos, ele sai mancando e ele caiu muito de produção. Obrigado. Sim. Não,
Saldívia, neste momento, não esteve disponível, está doente. Portanto, foi só por isso que não... mas a verdade é uma só. Nós neste momento, vocês também sabem, nós temos 10 jogadores estrangeiros, só 9 podem ir para a ficha de jogo, portanto, um deles tem que ficar de fora em algum momento. Destas últimas 2 vezes neste caso foi o Saldívia, mas pode tocar ao outro. O facto é que para já ainda não me disseram que está negociado ou deixa de estar, nem ele, nem nenhum outro jogador, portanto fazem todos parte do plantel. Relativamente do Andrés. Como sabem, o Andrés teve antes do segundo jogo com o Fluminense para a Copa Brasil, ele teve uma pancada muito forte no pé e sacrificou-se para ir a jogo nessa partida. Fez um partidaço, fez uma grande partida, mas de facto ele ficou com um sentimento de pouco à vontade. Nós parámos-lo, entretanto, durante 2 jogos para tentar recuperá-lo. Porque o facto é que o Andrés é um jogador muito físico, é um jogador que se não tiver nas suas plenitudes físicas, o seu jogo ressente-se e a nossa equipa também se ressente. Mas nós estamos a trabalhar para o recuperar, estamos a dar a oportunidade para que ele possa crescer. Ainda hoje o poupamos um bocadinho, porque ele fez logo de seguida 2 jogos de 90 minutos, e nós também temos que o resguardar um bocadinho para voltar a ter o Andrés que nós conhecemos, o Andrés que é influente, o Andrés que marca, que assiste, que procura mais a área, a baliza. Nós todos queremos que o Andrés volte, estamos a prepará-lo para isso. Agora, isto não é matemática, não é somar 2 mais 2, às vezes demoram mais tempo que aquilo que nós queremos, mas nós não temos tempo, nós temos 3 em 3 dias que estar a atuar e a perfumar bem, temos que estar com boas performances, e isso é o que nós temos tentado fazer, ajudar não só o Andrés, mas todos os jogadores para poderem estar preparados para dar uma boa resposta, mas o que é um facto é que em alguns momentos não estamos a conseguir que esse puzzle esteja todo no mesmo nível, e é isso que é a única preocupação que nós temos neste momento, é tentar recuperar os jogadores o mais rápido possível, porque na quarta-feira já estamos outra vez a atuar.